Bom, então vamos fazer aí a correção da apostila lá na página 110. Então, a questão número 12. Então, está dizendo o seguinte: observe uma maneira de resolver a equação x mais 2 ao quadrado igual a 9. Então, aí está demonstrando como é que ele fez, né? Então, agora vamos aqui resolver a letra A, B, C e D. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou esse quadrado, jogou ele lá para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Então, x mais 1 saiu do parêntese igual a raiz de 16. Então, x mais 1 é igual mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Então, daqui a gente vai tirar o x', 4 menos 1. Então, o x' é 3. E o x duas linhas, menos 4 com menos 1, que é menos 5. Então, a solução, menos 5 e 3. Letra B, x menos 5 ao quadrado igual a 4. Então, tirou o x menos 5 do parêntese, do outro lado, raiz quadrada de 4. X menos 2 é igual mais, x menos 5 é igual mais ou menos 2. Então, o x' mais 2 com mais 5, x' é 7. X duas linhas, menos 2 com mais 5, mais 3. Então, o conjunto solução, 3 e 7. Letra C, tirou o 3 mais x do parêntese, o quadrado foi para o outro lado, raiz quadrada de 49. 3 mais x é igual mais ou menos o 7. Então, o x' mais 7 com menos 3, que é 4. E o x duas linhas, menos 7 com menos 3, que é menos 10. Então, o conjunto solução, menos 10 e 4. Aqui na letra D, eu fiz, ao invés de eu deixar o 25 de cá, eu escrevi como se a minha equação fosse 4 menos x ao quadrado igual a 25. Então, já tirei o 4 menos x ao quadrado e passei para o outro lado a raiz de 25. 4 menos x é igual mais ou menos 5. Então, vai ficar menos x, que é igual mais 5 com menos 4. Então, menos x é igual, é 1, né? Multiplicando por menos 1, porque a incógnita está negativa, não pode ser negativa. Então, mais com menos, menos. Então, o meu x' vai ser menos 1. Agora, o x duas linhas. Menos x é igual 5 com menos 4. 5 com menos 4. Então, nós vamos ter aqui... Peraí, gente. É menos 5 mesmo, desculpa. Menos 5 com menos 4, menos 9. Multiplicando por menos 1, o x duas linhas é igual a 9. Então, o nosso conjunto solução, menos 1 e 9. Agora, nós vamos para a atividade lá da página 115. Então, lá está dizendo o seguinte: em cada equação, transforme o primeiro termo em um trinômio quadrado perfeito, fatório, e em seguida determine as raízes da equação. Quando eu passei essa atividade para vocês, eu falei para vocês resolverem pela equação de segundo grau, usando o Bhaskara, né? Porque eu ainda não tinha, né, voltado com vocês aqui esse conteúdo do ano passado do trinômio quadrado perfeito. Aí eu disse que quando a gente fosse corrigir, eu voltaria lá no trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ver aqui como é que ele fez essa resolução. Então, olha só. Na letra A, nós temos a equação x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 6. O que foi que eu fiz? Eu passei o 6 para o lado de cá. Então, veio menos 6, igualei a 0. Então, ficou x ao quadrado mais 2x. Agora, olha só, o que foi feito aqui? Menos 3 com mais 3. Então, vamos entender da onde que saiu esse mais 3 aqui. Então, olha só, vamos lá.
Quando a gente tem um trinômio quadrado perfeito, para eu saber se ele é um trinômio quadrado perfeito, tá aqui embaixo, ó. Nosso trinômio quadrado é esse daqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. Tá vendo que o 1 tá destacado? Então, vamos entender por que que esse 1 veio parar aqui e por que esse mais 3 veio parar aqui. Então, vamos lá. Trinômio quadrado perfeito. Eu tiro a raiz do primeiro termo. Então, tirei a raiz de x ao quadrado, que é x. Só que a gente ainda não sabe quem é esse último termo aqui. Mas eu sei que quando eu multiplico a raiz do primeiro com a raiz do último por 2, eu vou ter aqui o meu termo do meio. Quem é o meu termo do meio? Não é o 2x? Então, olha só, qual é o único número que eu multiplico por 2 e por x que vai me dar o 2x? É só o 1. Então, para completar o meu trinômio quadrado perfeito, aqui tem que ser o 1, ó. Então, a nossa equação vai ficar o quê? X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 3. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Eu somei mais 1 do lado de cá e somei mais 1 do lado de cá, certo? Então, a nossa equação ficou x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 3 mais 1, 4. Kátia, então, da onde que saiu esse 3 aqui, que a gente está somando ele aqui? É o seguinte, quando a gente resolve aqui em cima, tá vendo que o último termo aqui é menos 3? Então, para que essa equação aqui, depois ela se torne um trinômio quadrado perfeito, eu vou somar mais 3, porque aqui é menos 3, é sempre o oposto. Se aqui fosse mais 3, eu ia somar com menos 3. Como é menos 3, eu somo com o oposto dele, que é mais 3. E eu somo mais 3 aqui do outro lado. Por que que eu não somei com 0? Porque vai dar 3, ó. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Mais 3 com menos 3, cortou. Então, ficou 2x ao quadrado, ou x ao quadrado mais 2x igual a 3. Então, essa equação aqui é a que eu estou completando aqui para dar um trinômio quadrado perfeito, ó. Então, nós descobrimos que para ser trinômio aqui tem que ser mais 1. Então, se eu acrescentei mais 1 aqui do lado da minha igualdade, eu tenho que acrescentar mais 1 lá do outro lado da igualdade também. Então, a minha equação era x ao quadrado mais 2x. Eu somei mais 1 igual a 3 mais 1. Então, ficou x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 3 mais 1, 4. Da onde saiu esse x mais 1 ao quadrado? Agora, a gente vai voltar aqui, ó. Todo trinômio quadrado perfeito, depois dele fatorar, tem que virar um quadrado da soma. Então, olha só. Peguei a primeira raiz, peguei a segunda raiz, o sinal do termo do meio e elevei o quadrado. Então, esse trinômio quadrado perfeito virou x mais 1 ao quadrado igual a 4. Agora, nós vamos resolver igual a gente resolveu lá na questão da página 110. O que a gente vai fazer? Nós vamos tirar o quadrado aqui e jogar a raiz do outro lado, ó. Então, x mais 1 saiu do parêntese, igual raiz quadrada de 4. X mais 1 é igual mais ou menos 2. X' mais 2 com menos 1, x' é 1. X duas linhas, menos 2 com menos 1, menos 3. Então, o conjunto de solução, menos 3 e 1. Aqui a letra B. Vamos lá entender de novo. Olha só. A nossa equação na letra B é x ao quadrado mais 6x mais 11 igual a 3. Então, já passei o 3 para o lado de cá, veio menos 3, igualei a 0. X ao quadrado mais 6x mais 11 com menos 3 mais 8. O que a gente vai fazer aqui? Olha só, o último termo aqui não é mais 8? Então, eu vou resolver com o oposto dele, menos 8.
E do lado de cá também, ó, com 0, eu acrescentei o menos 8, que continua menos 8. Então, vai ficar x ao quadrado mais 6x, mais 8 com menos 8 corta, que deu 0. Isso é igual a menos 8. Agora aqui, x ao quadrado mais 6x, nós vamos completar aqui embaixo agora, ó, o trinômio quadrado perfeito. Então, vamos ver como é que a gente vai achar esse 9 aqui. Olha o que eu fiz. Eu tirei a raiz do primeiro termo. Tá vendo que a raiz de x ao quadrado é x? Eu sei que para eu achar esse termo do meio aqui, eu tenho que multiplicar por 2 a raiz do primeiro termo e a raiz desse termo que nós estamos procurando aqui, que é o 9, ó. Então, eu tenho aqui 2 vezes x vezes 3, que 2 vezes 3 dá 6. Qual é o número que tem raiz quadrada que dá 3? É o 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Então, olha só como é que ficou o nosso trinômio aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9. Então, eu acrescentei mais 9 aqui e mais 9 aqui do outro lado da igualdade. Então, a minha equação ficou x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 1. Agora, transformando o meu trinômio em um quadrado da soma de dois termos. Então, aí eu pego a raiz do primeiro termo, então a raiz de x ao quadrado é x. A raiz do último termo, a raiz de 9 é 3, o sinal do termo do meio. Então, x mais 3 ao quadrado. Então, isso aqui é o resultado da fatoração do meu trinômio aqui. E repito 1. Agora, passando esse quadrado para lá como raiz, ó. X mais 3 é igual a raiz quadrada de 1. X mais 3 é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. X' mais 1 com menos 3, x' é menos 2. X duas linhas, menos 1 com menos 3, menos 4. Então, o conjunto de solução, menos 4 e menos 1. A letra C e a letra D, gente, eu já estou montando um pouquinho mais direto, porque senão vai demorar muito essa nossa correção. Então, olha só o que eu já fiz aqui, ó. A nossa equação é x ao quadrado mais 8x menos 9. Passei o menos 9 para lá. Então, agora, daqui, eu vou tirar o meu trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho x ao quadrado. Qual é o número que eu multiplico por 2x que vai dar 8? É 4. Qual é o número que a raiz quadrada é 4? É o 16. Então, o meu trinômio é esse daqui. Esse 25 veio da onde? Do 9 somado com o 16, 25. Então, fatorando esse trinômio, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 16 é 4. Sinal do termo do meio, mais eu elevo ao quadrado igual a 25. X mais 4 é igual a raiz de 25. X mais 4 é igual a mais ou menos 5. X' mais 5 com menos 4, x' é 1. X duas linhas, menos 5 com menos 4, menos 9. Então, o conjunto de solução, menos 9 e 1. Letra D. X ao quadrado menos 6x igual a 7. Então, vamos completar aqui o nosso trinômio, ó. X ao quadrado menos 6x. Da onde saiu esse 9? Então, eu vou extrair a raiz do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é x. Qual é o número que eu multiplico por 2x que vai me dar 6x? É o 3. Então, qual é o número que tem raiz como raiz quadrada de 3? É o 9. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o quê? Extraindo a raiz quadrada do 9, que é quem? 3. Então, vai ser o nosso trinômio, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Esse mais 9 aqui. Eu somo ele aqui, ó.
7 mais 9 foi aonde saiu o meu 16. Então, raiz do primeiro termo, de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. O sinal do termo do meio, menos. Então, x menos 3 ao quadrado é igual a 16. X menos 3 é igual a raiz de 16. X menos 3 é igual mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Então, x' vai ser igual 4 com mais 3, 7. X duas linhas, menos 4 com mais 3, menos 1. Então, o conjunto solução, menos 1 e 7. Questão número 2. Usando o procedimento de fatoração ou de completar quadrados, calcule as raízes das equações. Então, a gente tem que fazer aquele mesmo processo. Então, eu já adiantei aqui, ó. Então, nós vamos resolver isso aqui. X mais 7 ao quadrado é igual a 9. Então, x mais 7 é igual a raiz quadrada de 9. X mais 7 é igual mais ou menos 3. X' mais 3 com menos 7, menos 4. X duas linhas, menos 3 com menos 7, menos 10. Então, o conjunto solução, menos 10 e menos 4. Letra B. Nós temos a equação x ao quadrado mais 10x mais 20 igual a menos 4. Então, eu já transformei aqui, ó, o trinômio quadrado perfeito em um quadrado da soma de dois termos. Então, nós vamos ter x mais 5 ao quadrado igual a 1. X mais 5 é igual a raiz quadrada de 1. X mais 5 é igual mais ou menos a raiz de 1. X' mais 1 com menos 5, menos 4. X duas linhas, menos 1 com menos 5, menos 6. Então, o conjunto de solução, menos 6 e menos 4. Agora, vamos para a página 116. Questão 3. Um campeonato de rugby será disputado em turno e retorno, ou seja, cada equipe jogará 2 vezes contra cada um dos outros participantes do campeonato. Chamando de E a quantidade de equipes inscritas e P a quantidade de partidas realizadas em todo o campeonato, a fórmula que expressa a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipes é: então, P é igual a E ao quadrado menos E. Letra A. Qual será a quantidade de partidas realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato? Então, 10 equipes. Então, esse 10 vai vir no lugar do E lá na nossa formulazinha. Então, olha só, nossa fórmula é P igual a E ao quadrado menos E. Então, P vai ser igual 10 ao quadrado menos 10. P vai ser igual 100 menos 10. Então, 100 menos 10 dá 90. Então, vai ser 90 partidas. Aí, lá na letra B, ele quer saber quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas 210 partidas, 462 partidas e 306 partidas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Olha só, agora vai virar uma equação de segundo grau, ó. Então, vai ficar E menos E ao quadrado menos E. Esse menos 210, gente, ele veio da onde? O P. O P eu passei para cá, ele é mais P, ele vem para cá menos P, que são as partidas. Então, por isso que ficou menos 210 igual a 0. A outra equação, E ao quadrado menos E, menos 462 partidas igual a 0. E a última, E ao quadrado menos E, menos 306 partidas igual a 0. Então, tá aí as nossas equações do segundo grau. Então, o que a gente tem que fazer agora? Resolver. Delta,
Bhaskara para encontrar o x' e o x duas linhas. Então, aqui, gente, eu já fiz reduzido, porque a gente já sabe resolver. Então, como é uma tarefa que vocês já fizeram, eu acho que vocês já chegaram nesse resultado. Então, eu vou só tirar a dúvida de vocês. Então, o nosso A é 1, o nosso B é menos 1 e o nosso C 210. Então, calculando o nosso delta, a gente vai ter menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 210. Então, nós vamos encontrar um delta de 845. Aí, nós vamos para a fórmula do Bhaskara. Menos 1, menos 1, né? Porque nós temos um menos antes da fórmula, mais ou menos a raiz de 841 dividido por 2 vezes o 1. Então, menos com menos, mais o 1 vai ficar positivo, mais ou menos a raiz de 841, que é 29, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter o x'. 1 mais 29, que é 30, dividido por 2, 15. O x duas linhas. 1 menos 29, menos 28, dividido por 2, menos 14. Olha só, eu destaquei o x', ó, 15 equipes. Por que o 14 não? Porque ele é negativo. Não tem jeito de a gente ter menos 14 equipes, né? Então, a gente vai pegar só o valor positivo. A letra B. Então, nós temos aqui o A, que é 1, o B, que é menos 1, e o C, menos 462. Então, calculando aí o Bhaskara, nós vamos encontrar 1849. Então, jogando lá na fórmula do Bhaskara, menos 1, mais ou menos a raiz de 1849, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, nós vamos ter 1, mais ou menos a raiz de 1849 é 43, dividido por 2. Então, x'. 1 mais 43, 44, dividido por 2, 22. X duas linhas, 1 menos 43, menos 42, dividido por 2, menos 21. Então, nós vamos pegar o valor positivo. Então, vão ser 22 equipes. A última equação, o A é 1, o B é menos 1 e o C menos 306. Então, nós vamos encontrar um delta de 1.225. Então, vamos lá no Bhaskara. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 1.225 dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a 1, mais ou menos 35, que é a raiz de 1.225, dividido por 2. X'. 1 mais 35, que é 36, dividido por 2 dá 18. E o x duas linhas, 1 menos 35, que dá menos 34, dividido por 2, menos 17. Então, nós vamos considerar só o 18. Então, serão 18 equipes, certo? Agora, vamos para a questão 4. As raízes da equação x ao quadrado menos x mais 6 igual a 0 expressam as medidas dos lados de um retângulo em centímetro. Calcule a área e o perímetro desse retângulo. Então, para a gente achar a área e o perímetro, a gente precisa das medidas dos lados. Então, para isso, a gente tem que descobrir quanto é que vale o x, né? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Então, calculando o delta, nós vamos encontrar um delta igual a 1. Então, Bhaskara, x é igual menos 5, mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, nós vamos ter x é igual a 5,
mais ou menos 1 dividido por 2. Então, x', 5 mais 1, 6, dividido por 2, encontramos o 3. X, duas linhas, 5 menos 1, 4, dividido por 2, encontramos o 2. Aí, vamos lá para a área. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, suponhamos que o 3 é a base e o 2 é a altura. Então, tá aqui, 3 vezes 2, 6. Então, temos aqui a área de 6 centímetros quadrados. Agora, o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho um lado que mede 3, o outro lado que mede 2, outro lado que mede 3 e outro lado que mede 2. Então, somando 3 mais 2 mais 3 mais 2, a gente encontra o 10. Então, o perímetro aqui vai ser 10 centímetros. E agora, vamos lá para a página 117, na questão número 5. Então, está dizendo assim: para cada um dos quadrados, determine a equação reduzida que representa a sua área. Depois, calcule o valor da incógnita. Então, vamos ver a nossa figura A. Nossa figura A, ela está dividindo aí um quadrado, que ele está colocando a medida aqui de 3x mais 1 centímetros, e lá em cima outro quadradinho, que o lado mede 3 centímetros. Então, a gente vai calcular a área do quadrado grandão, gente. Quadrado cinza inteiro. Então, vamos ver quanto é que ele tem de base e quanto é que ele tem de altura. Então, eu tenho aqui, ó, 3x mais 1, mais esse pedacinho aqui que a gente sabe que vale 3. Então, tá aqui, ó, 3x mais 1, mais 3, que é o pedacinho que falta para chegar lá na ponta do quadrado. Igual, agora vamos lá, para outra medida não, gente, desculpa. Agora a gente vai para o lado, ó. Então, a gente tem a mesma medida, 3x mais 1, ou 3x mais 1 mais 3. Então, os lados é isso aqui, ó, 3x mais 1. O que vai virar? 3x mais 4. Por que eu elevei ao quadrado? Porque é base vezes altura. 3x mais 4 vezes 3x mais 4. Então, a gente pode escrever em forma de potência ou pode escrever em forma de multiplicação, tá? Então, eu vou resolver isso aqui como quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou usar a fórmula. Primeiro termo ao quadrado, 3x ao quadrado, vai me dar 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24x. Mais o segundo termo ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, isso daqui, gente, esse 9x mais 24x mais 16, isso aqui é a nossa área. E ele falou que essa área A vale 169. Então, nós igualamos a 169. Então, vamos organizar a nossa equação. 9x ao quadrado mais 24x, o 16 eu vou diminuir de 169, que vai me dar 153 igual a 0. Então, vamos calcular o delta. O A é 1, o B é 24 e o C é menos 157. Então, delta vai ser igual 24 ao quadrado menos 4 vezes 9 vezes menos 153. Então, nós vamos encontrar um delta de 6.084. Então, vamos lá para o Bhaskara. X é igual a menos 24, mais ou menos a raiz de 6.084, dividido por 2, que multiplica o A, que é 9. Então, vamos lá.
menos 24, mais ou menos a raiz de 6.084 é 78. Dividido por 2 vezes 9, 18. Então, o nosso x' vai ser 3 e o x duas linhas menos 17 terços. Como a gente está trabalhando com medida, o único valor que nós vamos pegar é o positivo. Então, aqui a gente vai ter x igual a 3 centímetros, o valor da nossa incógnita. Agora, vamos para a figura B. A figura B, vamos lá nos lados da figura B, ó. O quadrado cortado lá no meio, primeiro, ele tem um lado de 2x menos 3 centímetros. O quadrado menorzinho, o lado dele é 1 centímetro. Então, como é que vai ficar o lado desse meu quadrado? 2x desculpa, gente. 2x menos 3 com mais 1. Então, cada lado aqui vai ser 2x menos 2. Por que que eu elevei ao quadrado? Porque é base vezes a altura. Então, 2x menos 2 ao quadrado ou 2x menos 2 vezes 2x menos 2. Então, desenvolvendo aqui o nosso parêntese, que eu tenho quadrado da diferença de dois termos. Então, o primeiro termo ao quadrado, 2x ao quadrado, eu tenho 4x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8x. Mais o segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui, 4x ao quadrado menos 8x mais 4. Então, essa expressão é a minha área. E ele falou que essa área é 36. Então, eu tenho que igualar 36. Então, organizando a equação, 4x ao quadrado menos 8x, o 36 vem para cá diminuindo, 4 menos 36 menos 32 igual a 0. Então, vamos calcular o nosso delta. O A é 1, o B é menos 8 e o C é menos 32. Então, o delta é igual 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos 32. Então, o meu delta vai ser igual a 576. Então, vamos para o Bhaskara. X é igual menos 8, mais ou menos a raiz de 576 sobre 2, que multiplica o 4, que é o valor do A. Então, x vai ser igual a 8 mais ou menos 24, que é a raiz de 576, sobre 2 vezes 4, 8. Então, vamos lá. Nós vamos ter um x', que é 4, e um x duas linhas, que é menos 2. Então, nós vamos só pegar o valor do 4, porque ele é positivo. Então, o nosso x é 4 centímetros. Agora, vamos para a figura C. Lá na figura C, nós temos aí os lados, né, gente? Que é o menorzinho aqui é x mais 2 e o maior é 4. Então, como é que vai ficar o lado? X mais 2 mais 4. Então, vai ficar x mais 2 mais 4, 6. Elevado ao quadrado, porque é base vezes a altura. Então, x mais 6 vezes x mais 6, ou x mais 6 ao quadrado. Então, nós temos quadrado da soma de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x vezes 6, 12x. Mais o segundo termo, que é o 6 ao quadrado, que dá 36. E ele falou que a área é 49. Organizando a equação, x ao quadrado mais 12x, o 49 passa para cá negativo,
36 menos 49 menos 13 igual a 0. Então, o A é 1, o B é 12 e o C é menos 13. Então, calculando o delta. 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 13. Então, o nosso delta é 196. Então, vamos lá no Bhaskara. X é igual a menos 12, mais ou menos a raiz de 196, sobre 2, que multiplica o 1, que é o A. Então, x vai ser igual a menos 12, mais ou menos 14, que é a raiz de 196, dividido por 2. Então, o meu x' vai ser 1 e o meu x duas linhas menos 13. Então, como é medida, a gente vai pegar o x positivo. Então, nós temos aqui x igual a 1. Certo? Agora, nós vamos lá para a questão número 6. Então, vamos ver o que fala a questão número 6. Determine as dimensões do bloco a seguir, sabendo que seu volume é igual a 960 centímetros cúbicos. Então, a gente sabe que volume de um bloco, né, que tem 3 dimensões, vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos lá fazer a multiplicação. Então, eu peguei a largura, que é 12, estou multiplicando com o comprimento, que é 2x, e estou multiplicando com a altura, que é x mais 3. Então, isso tem que ser igual a 960. Então, eu multipliquei 12 vezes 2x, 24x, repeti o x mais 3, igual 960. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, 24x vezes x, 24x ao quadrado. 24x vezes 3, 72x. Já passei o 960 para cá, isso é igual a 0. Então, a minha equação é 24x ao quadrado mais 72x menos 960 igual a 0. Lembra que eu falei para vocês que quando os valores do A, do B e do C são muito grandes, a gente pode fazer uma divisão? Então, se você pegar o 24, 72 e o 960, eles são divisíveis por 24. Então, eu dividi todos os valores do A, do B e do C por 24. Ó. 24x ao quadrado dividido por 24, x ao quadrado. 72x dividido por 24, 3x. 960 dividido por 24, 40. Então, vai ser essa equação aqui que eu vou resolver. X ao quadrado mais 3x menos 40 igual a 0. Então, o A é 1, o B é 3 e o C menos 40. Quem resolveu essa equação aqui de cima, gente, vai chegar no mesmo valor do x' e do x duas linhas, tá? Então, não precisa preocupar aí, porque não é sempre que a gente precisa dividir, não. Só se você quiser, tá? A gente divide para ficar mais fácil da gente resolver. Então, vamos lá. O delta. 3 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 40. Então, o nosso delta deu 169. Então, vamos lá no Bhaskara. Menos o 3, mais ou menos a raiz de 169, sobre 2, que multiplica o A, que é 1. Então, x vai ser igual menos 3, mais ou menos 13, que é a raiz de 169, dividido por 2. Então, nós vamos ter um x' que é 5 e um x duas linhas que é menos 8. Como a gente está trabalhando com medida, eu vou pegar só o valor positivo, ó. E ele quer saber quem são as dimensões. Dimensões, gente, são as medidas dos lados. Então, vamos lá. Peguei aqui primeiro a medida da altura, ó.
que é x mais 3. O nosso x é 5. 5 mais 3, 8. Depois eu peguei a medida da largura, que é 2x. Então, 2 vezes 5, 10 centímetros. E ele já deu a largura, que é 12 centímetros. Então, tá aqui, ó. Multiplicando 8 vezes 10 vezes 12, a gente vai encontrar 960. Então, tá aí a conclusão das nossas correções.